O Internacional lançou uma nota, então temos aqui um breaking news, mas não é de arbitragem, não, é tudo na paz, já falei. Estão na Sapucaí de boa. O Esporte Clube Internacional informa que a transferência do atleta Thiago Maia ao Santos Futebol Clube não foi concretizada por razões alheias aos compromissos assumidos pelo clube, os quais foram integralmente cumpridos e respaldados em documentação. Lamentamos a condução do processo pelas demais partes envolvidas. O atleta retomará suas atividades no clube e, após o período ausente dos treinamentos regulares, seguirá a rotina específica antes de estar novamente à disposição. O assunto será tratado internamente conforme os procedimentos estabelecidos pelo Departamento de Futebol. Eu vou repetir uma frase aqui para ver se todo mundo entendeu o que eu entendi. O atleta retomará suas atividades no clube e, após o período ausente dos treinamentos regulares, seguirá a rotina específica antes de estar novamente à disposição. Para o jogo de sábado, esquece. Vocês entenderam isso também? Acho que sim, né? Renata, entendeu isso também? Linhas está bem explícito, né? E acho que isso, então, de repente, também, interpretando, né? Feeling só, não, informação, que o Bruno Henrique pode estar à disposição no sábado. É um bom indicativo. Sim. Acho que, de repente, se não estivesse, o Inter tentaria substituir o Bruno Henrique pelo Thiago Maia na posição. Mas o Thiago Maia estava treinando? Não estava treinando. Eu não sei se ele não estava treinando no Santos. Aliás, eu não sei se CLT-isticamente é possível ele ter contrato com o Inter e já treinar no Santos. Eu não sei isso. Se tiver algum advogado nos vendo aí, ou se a Renata souber, o Max souber, eu não sei sinceramente. Mas é que hoje em dia a maioria dos atletas também tem complementos físicos fora do clube, né? Então, sim, daqui a pouco para não ficar parado nesse... Porque era uma negociação muito complexa, desde a primeira onda que foi ela ali. já nasceu já nasceu, né? Então eu desde o ano passado, não acredito que ele que ele tenha feito algum trabalho específico de campo, não, assim, alguma coisa. Para se manter, cara que não tem um histórico de ficar fora de forma. Não, exatamente. Até porque, mesmo que ele fosse para o Santos, não é o Walter. No meio da negociação, ele se prepararia para chegar lá e conseguir fardar. Exatamente. Ou seja, acredito que ele tenha mantido algum tipo de trabalho. Mas a minha leitura também, pensando no Grenal, que agora tudo é Grenal, é de um Bruno Henrique que vai estar à disposição. E até esse trabalho específico, daqui um pouco, seja, sei lá, 70%... mais mental do que físico, de agora tu voltou, a gente está nesse estágio de concentração, de fome para de fome, tu não vai jogar com o Neymar, esquece e volta para cá. Conversar aqui no olho, né? Olho no olho, não sei se vai ser. Acho que o D'Alessandro tá lá. Acho que é o D'Alessandro isso, esse cara, né? Não é o Bisol, não é o presidente, né? É o D'Alessandro. Tá, mas vocês aceitam o Thiago Maia de volta? Cara, agora que ele é jogador do Inter, eu apoio ele. Eu fico só desconfiado, eu não sei aonde está a cabeça do jogador. Inclusive, analisando o desempenho dele no Gauchão, achei ele um pouco abaixo. Então vamos ouvir uma Gaúcho. palavra especializada. Sai a torcedora do Grêmio, entra a psicóloga que trabalha com atletas. Boa. Essa coisa, Renata... Tava aqui, com os dedinhos coçando para me meter. Que bacana, o ponto que o Max fala. Porque é muito real. Pode falar, o que você acha de tudo isso? É a reabilitação, né? Ela não vai ser física nesse caso aqui, ela vai ser realmente mental, porque tu chegou perto, né? O Thiago Maia chegou perto e a gente sabe que tinha um fator emocional ali, né? Social, queria jogar com um amigo dele, né? Que eles jogaram as Olimpíadas de 2016 juntos, o Neymar. Um Santos, né? Que tá aí se destacando. Realmente, tu chegar tão próximo disso, que isso quase se concretizou e ter que voltar, e eu não tô falando, né, não quero diminuir o Inter, nem nada com relação a isso, é mais sobre onde o jogador ia se sentir cômodo, né, tu teve todo um trabalho de idealização de algo que se desmancha, e ali naquele texto ali que o Inter escreveu, dizia, lamentamos as partes envolvidas, será que tá falando da atitude do jogador também? Que difícil, né? Em caso de que tenha sido também colocado em xeque a atitude do jogador. Essa é a minha leitura que eu faço também dessa entrelinha, que eu não sei se o clube não ficou machucado também, né? Com essa predileção do Thiago Maia pelo Santos e não pelo Inter. Eu acho que esse é um bom ponto, que eu acho que tem. O clube ficou, isso é informação. Informação. O clube se incomodou com o vai ou não vai. Agora... Ele é uma peça... É um ativo. É um ativo. Não vai ser excluído, separado, maltratado pelo clube.
E ele é um jogador qualificado, além de tudo. E acho que como negócio, como business, né, no Inter, ele tem que ser tratado de uma forma diferente, sim. Como um jogador de qualidade, que o Inter contratou, buscou lá do Flamengo, etc, etc e tal. Agora tem que ter realmente esse entendimento do mental. E aí, Thiago Maia, vamos lá. Tu vai ficar aqui ainda pensando em estar no Santos daqui a um mês? Vai dar, não vai dar? Ou quer ficar separando em separado? Que a gente quer contar contigo. Agora, a contrapartida ela é igual, né? Até saiu a notícia essa semana que era algo muito mais a ver entre Flamengo e Santos do que Thiago Maia, Inter e Santos, né? Porque tem toda aquela questão, acho que as parcelas lá, né, com o Flamengo. Então, daqui um pouco eu não tive essa leitura, assim, de uma mágoa do Inter, talvez, com o atleta de querer ir. Eu acho que mais a nota foi mais visando as partes terceiras ali, acho que mais entre os dois clubes, colocando um ponto final. Ó, não tem mais negociação, por conta, não vai mais para Santos, não tem isso. Se aparecer outro time querendo te comprar na outra janela, beleza. Ou então na janelinha, que vai ter a janelinha agora. Interno, na janelinha, beleza. Se não, esquece. Para com isso. Cara, em Bagé isso era assunto. Na estreia do Inter contra o Guarani. Não, o último treino oficial dele, no Internacional foi depois do Grenal. Depois do Grenal. Isso é informação, tá? A primeira ali na virada do ano, ele não queria ir. Isso é uma informação, ele não queria sair do Inter. Quando surgiu. O Neymar ainda não era do Santos. Isso ele não queria ir. Quando deu na reapresentação ali no domingo à noite, que os jogadores vieram a Porto Alegre para se reapresentar na segunda, enfim, ele não queria ir. Acho que dia 3, né? Isso. 3 não, dia 4, 6. Foi dia 5 para o dia 6, se eu não me engano. Uma coisa assim. Isso. Foi na outra semana. Isso. Dia 3, se não me engano, foi uma sexta. Isso. Ali ele não queria ir. Aí tudo mudou quando concretizou, né? Neymar no Santos, enfim, toda a polpa. Mas eu acredito assim, o Thiago Maia é um jogador vencedor, jogador experiente, né? Fez parte daquela engrenagem do Flamengo, enfim. Então eu acredito que se recuperar, né? Bem conversadinho, daqui a pouco dizer, cara, a gente está num estágio e a situação foi o que a gente comentou semana passada. O que leva um jogador a tomar uma decisão dentro de um cenário de seca de títulos, todo um ambiente propício, né, torcendo para ti e dar uma cavadinha numa semifinal. Sim. Então daqui a um pouco chegar para ele e dizer assim, cara, o estágio é esse, tu se doa essas 2 semanas que faltam, depois a gente vê a tua situação, porque tu pode entrar para a história do clube aqui, né, e sair numa boa do que ficar essa coisa meio no viário. Sabe o meu medo, Max? Que nesse cenário... Opa, fala, Rê. Fala. Desculpa, a gente está com um pouquinho de diferença de tempo aqui, atropelei o Vini, mas eu quero justamente fazer uma pergunta para ti e para o Max, porque vocês consideram ele sendo uma peça um reforço ou não? Seria, como eu usei a palavra na expressão reabilitação mental, tira ele dessa final? O que vocês pensam? O que vocês, como treinadores, como é que vocês encarariam, enfrentariam essa situação de um jogador que esteve em outro time, né, tão próximo, agora volta diante de uma decisão? Seria possível contar com ele ou não? Que eu penso no cenário ideal, por exemplo, que é ele voltar, mentalmente estar bem, participar do jogo, atuar bem e ajudar o Inter. Mas aí, pensando com a cabeça do técnico, tem que pensar 1000 possibilidades. E se eu usar esse cara e ele comete um erro no jogo? Sim. Com esse cenário, com esse contexto, em quem vai vir a pedrada disso? Porque também é outro cenário que tem que analisar. Pô, o cara faz um pênalti importante, erra um passe. E ele faz parte de uma posição do campo que ela, às vezes, te prega umas peças, né? Exatamente. Tu acaba sendo protagonista de momentos difíceis. Uma bola ali errada, já era. Então eu fico pensando por esse lado. Eu não sei até onde o Roger, a comissão técnica, não vai se sentir exposta em utilizar um jogador nessa situação. A não ser que tenha uma clareza assim, ó. Uma coletiva pré-grenal, assim, ó, gente... Conversamos com o Thiago Maia, ele tá focado em compra a briga. Mas aí vai ter que ser muito transparente com o torcedor. Mas eu acho que é difícil também, porque até na questão de hierarquia, Vini, se o Thiago Maia não estava treinando há tanto tempo assim, não tem por que chegar e atravessar todo mundo, colocar ele em campo. Tem outra coisa, uma questão, Max, que aí eu vou te falar que é uma coisa do coração, sabe qual? Na hora que tu pensa, o Roger, tá? O Roger Machado, no travesseirinho dele, ele pensa assim, cara, é um jogador de uma qualidade técnica indiscutível. Ele foi contratado pelo Inter porque o Inter estava montando um time forte, querendo grandes conquistas ou grandes disputas. Só que o cara quer ir embora. Eu vou bancar esse cara agora, ele sendo bom, indiscutivelmente, num momento decisivo que temos,
Mas eu vou mancar o cara que talvez já tenha entrado na sala do Roger e falar, professor, eu não tô afim. Quero voltar. Mas assim, Mário, também tem outro fator. Se o Thiago Maia tivesse, mas assim, ó, comendo a bola, até isso que a Cat tá falando, isso que eu ia falar. Ele não performou ainda. As atuações dele esse ano não estavam boas, Ele não desembarcou em Porto Alegre. Ele não estava legal e tem esse... Para mim, aqui é que matou o que eu ia falar, exatamente. Ele não estava agregando ao clube com a cabeça aqui. Então, tem que ter esse entendimento agora nessa volta, gente. Mas aí entra uma questão também muito racional, que é a questão numérica. Hoje o Inter tem Fernando e Bruno Henrique, 2 atletas de idade muito avançada. A gente tem o Luiz Otávio, né? Um menino que... Um guri. E o Thiago Maia fazia parte desse quarteto ali de meio, né? Do meio mais para trás. Então, também tem uma questão... E o Bruno Henrique, a gente não sabe as condições específicas que tá para o jogo, né? Por mais que daqui a um pouco o Inter lançou essa nota aí, já abrindo mão do Thiago Maia, daqui a pouco, como o Vini falou, pode ser um indicativo que o Bruno Henrique tá 100% pro jogo. Pode ser um indicativo que o Roger já tem um plano também, né? Porque é óbvio que eles perguntaram pro Roger. Porque na entrevista coletiva, o presidente disse, eu vou tudo conversado com o Roger. Então, e aí, Roger? Não. O Roger tá com moral. Resolve as coisas dele lá, depois ele é... Tá de aniversário. Eu não quero nem ver ele aqui. Mas se eu fosse o Roger, sabe o que eu faria? O Bruno Henrique à disposição, põe o Bruno Henrique, põe o Thiago Maia no banco. Ai, deu uma treta. No meio do jogo. Aí, ó, Thiago Maia. E eu acho que o torcedor vai entender. Pelo texto, eu acho que sábado não vai ter, mas de repente domingo pode ter. Até porque domingo pode ter. No banco, o Inter tá sem um monte de jogador. No banco dá pra botar ele ali.